Bons estudos a todos. Eu vou falar agora do contrato de empreitada, conforme as disposições do Código Civil Brasileiro, e salientando que, como possuo a formação como engenheiro civil e também como advogado, acredito que possa passar para os senhores uma visão mais holística do tema em tela. Salientando que o mapa mental dessa apresentação em PDF, completa em HD, está disponível para aqueles que se interessarem. Eu peço a gentileza de seguirem as instruções abaixo. Então vamos lá. O Código Civil regula a relação jurídica entre particulares. Por que eu coloquei isso em primeiro lugar? Porque o Código Civil regula, por exemplo, um contrato de empreitada entre uma empresa e outra, entre um particular e uma empresa privada, não se aplicando para obras públicas, por exemplo. O empreiteiro de uma obra pode contribuir tanto com seu trabalho quanto com os materiais, sendo que a obrigação de fornecer os materiais não se presume, resulta da lei ou da vontade das partes. Justamente que pode correr a hipótese da empreitada se realizar apenas com fornecimento de mão de obra. O contrato para a elaboração de um projeto aqui está se referindo a um projeto de engenharia, não um projeto da gestão de projeto, que é uma obra. Então, um projeto, uma planta, um projeto de estrutura, de instalação. Então, esse contrato firmado com esse projetista não implica a obrigação de executá-lo ou de fiscalizar-lhe a execução. Então, o projetista está adstrita a sua responsabilidade à elaboração do projeto, não é? E também não obriga a que o projetista fiscalize a execução do serviço. Quando o empreiteiro fornece os materiais, correm por sua conta os riscos até o momento da entrega da obra. Nesse caso aqui já é uma empreitada de fornecimento de material e mão de obra. Então o empreiteiro assume o risco referente ao fornecimento de materiais. A contento de quem a encomendou, ou seja, a obra, não é? Quer dizer, de acordo com o que tiver especificado, se este não estiver em mora de receber. Por exemplo, se o cliente tiver com pagamento atrasado. Mas se estiver por sua conta, correrão os riscos. No caso, o dono da obra, se tiver, por exemplo, com o pagamento atrasado. Se o empreiteiro só forneceu mão de obra, todos os riscos em que não tiver culpa correrão por conta do dano. Aqui o Código Civil vem justamente na linha da reparação do dano em face da culpa de uma das partes. Então a culpa, segundo o nosso Código Civil, ela advém da imprudência, da negligência e da imperícia, ou seja, presentes uma dessas três, vamos dizer, características, evidencia a culpa. Então, se o empreiteiro não contribuiu para nenhuma dessas três características, então todos os riscos em que não tiver culpa correrão por conta do dono. Sendo a empreitada unicamente de lavor, qual seja, de trabalho, se a coisa perecer antes de entrega, a coisa ou material, sem mora do dono, nem culpa do empreiteiro, este perderá a retribuição, ou seja, o empreiteiro não poderá receber por um serviço que não executou, que dependia do material, se não provar que a perda resultou de defeito dos materiais. Ou seja, nesse caso aí, no caso de ter utilizado o material e o serviço ter ficado defeituoso. E que em tempo reclamara contra a sua quantidade ou qualidade. Ou seja, o empreiteiro tem o dever de reclamar e noticiar ao dono da obra, ou seu cliente, por problemas com fornecimento de material. No caso de quedar-se inerte, de se silenciar, perde o direito de indenização. Então, nessa linha, esse dispositivo reforça o que o Código Civil quis dizer, que a propriedade dos materiais é do dono da obra, no caso da empreitada de lavor. Claro,
está sendo fornecido pelo dono da obra. Logo, nenhuma responsabilidade cabe ao empreiteiro sobre os materiais, inclusive na hipótese de caso fortuito ou força maior. E ainda, se o material não atende ao especificado e o fornecimento cabe ao dono da obra, ao cliente, o empreiteiro fará jus à reparação dos danos, justamente pela culpa do dono da obra, em tese. Por quê? Se esse empreiteiro está mobilizado, a equipe dele conta com material para realizar o serviço de empreitada e não o faz por conta desse problema, então o seu cronograma fica comprometido, então essa reparação do dano deverá ser suportada pelo dono da obra ou cliente. Se a obra constar de partes distintas ou for de natureza das que se determinam por medida, o que é isso, determinar por medida? Justamente por exemplo, 1 metro quadrado de alvenaria, 1 metro cúbico de concreto, não é? Então, nesse caso, o empreiteiro terá direito a que também se verifique por medida, ou segundo as partes em que se dividir, podendo exigir o pagamento na proporção da obra executada, ou seja, se executou parcialmente, vai se medir aquilo que ele efetivamente fez. Então eu grifei aqui esse dispositivo, que é muito importante para os gerentes de projeto, advogados, profissionais da área de obras, principalmente, justamente porque estabelece que tudo que se pagou presume-se verificado. Então o pagamento convalida, não é? Aquela veracidade, aquele aceite. Então é muito importante o setor de medição ficar antenado para sempre deixar as ressalvas, se for o caso, e também, na dúvida, devolve a medição. O que se mediu presume-se verificado se em 30 dias a contar da medição não forem denunciados os vícios ou defeitos pelo dono da obra ou por quem estiver incumbido sua fiscalização. Ou seja, nesse caso aqui, o que o legislador está falando? Que mesmo que não esteja pago, esteja medido, não é? Se em 30 dias a contar da medição não forem denunciados vícios, claro, de serviços inseridos naquele boletim de medição, então fica implícita a aceitação independente do pagamento. Ou seja, qual que é a recomendação? Justamente que dentro de 30 dias da medição, notificar a outra parte, a contraparte do contrato, justamente para deixar claro que existe algum tipo de questionamento, senão presumem-se aceitos os serviços por parte do dono da obra ou cliente. Nessa hipótese, pode não estar paga a fatura do empreiteiro, apenas medida em boletim de medição aprovado. Salientando para os profissionais de projetos, né, de gerenciamento de projetos, que justamente tudo isso que eu estou falando para os senhores é aplicável em qualquer contrato de empreitada. Se o contrato que os senhores têm assinado aí em obra não dispor nesse sentido, não importa em nada, continua valendo a lei. Então, por isso que é importante. E ao passo que, se o contrato dispor contra, a cláusula é nula. Então, é importante passar para os senhores essa visão do universo extracontratual, não é? Que os contratos têm que seguir, no caso, o contrato de empreitada, os ditames legais, haja visto que tem um capítulo no Código Civil regulamentando justamente o contrato de empreitada. Artigo 615. Concluída a obra de acordo com o ajuste ou o costume do lugar, o dono é obrigado a recebê-la. Poderá, porém, rejeitá-la se o empreiteiro se afastou das instruções recebidas, bem como dos planos dados ou das regras técnicas em trabalhos de tal natureza. Olha a importância dessa observação. Então, quer dizer, o empreiteiro concluiu os serviços, o dono da obra, o cliente, tem a obrigação de receber, porém, se o empreiteiro tivesse afastado das instruções recebidas dos planos dados, projetos, especificações, recomendações, documentação do contrato, ou das regras técnicas, aí se envolve também as normas, a BNT e tudo mais, em trabalho de tal natureza, o dono da obra pode rejeitá-la. Logicamente, eu vou salientar aqui a importância de se criar, durante o contrato, um histórico do projeto, não é? Qualquer tipo de instrução dada, que é recebida pelo empreiteiro,
tem que estar devidamente chancelada, protocolizada, não é? Referendada, para que não só as notificações, como outros comunicados, o exemplo de atas de reunião, que é um instrumento que eu considero um instrumento muito forte, haja visto que uma ata de reunião tem assinatura das duas partes, então, entre outras formas de registro, fotografias, salientando que as fotografias têm que estar preferencialmente com aquele GPS, né? Tem vários aplicativos, inclusive gratuitos aí no mercado, para que seja mais fiel em relação ao local, que ela coloca tanto as coordenadas quanto a hora e o dia, não é? Então, a qualidade desses registros é essencial. 616. No caso da segunda parte do artigo antecedente, pode quem encomendou a obra, em vez de enjeitá-la, recebê-la com abatimento no preço. Justamente aqui está dentro da parte de contrato de empreitado do Código Civil o Instituto da Transação, ou seja, as partes vão chegar num termo, salientando que é sempre a melhor maneira de se resolver o impasse. É justamente com um consenso, com um acordo, evitando ao máximo impasses que gerem maiores danos para ambas as partes. Então, se não ocorreu um cumprimento total daquilo que foi passado para o empreiteiro dá um desconto, o cliente aceita e toca a vida para frente. O empreiteiro é obrigado a pagar os materiais que recebeu se por imperícia ou negligência os inutilizar. Então, nesse caso é o seguinte, o fornecimento do material é do dono da obra, e aí por imperícia ou negligência, o empreiteiro, por exemplo, deixou armazenado, por exemplo, um lote de sacos de cimento no tempo, o cimento endureceu, entre outras hipóteses, não é? Então, aqui, justamente, o empreiteiro atraiu a culpa para si. E aquele que tem a culpa, ele responde por perdas e danos, inclusive. Artigo 618, só salientando, perdas e danos é aquilo que a parte perdeu, mas o que razoavelmente deixou de lucrar, que é chamado também de lucros cessantes, conforme disposto no artigo 402 do Código Civil. Então, essa questão da culpa é muito importante, não é? Sempre, independente do lado que estiver profissional, sempre ficar atento para não atrair a culpa para o seu lado. 618. Nos contratos de empreitada de edifícios, que também leia-se aqui casas, o legislador quis falar também casas, ou outras construções consideráveis, o empreiteiro de materiais de execução responderá, durante o prazo irredutível de 5 anos, pela solidez e segurança do trabalho. Solidez e segurança, assim em razão dos materiais, também abrangendo materiais, como do solo. O legislador quis aqui colocar uma preocupação com a geotecnia, né? Então, solidez e segurança está muito amplo, abrange aí todos os aspectos de uma construção, praticamente, não é? Então, o prazo de garantia legal é de 5 anos. Então, mesmo que no contrato tiver lá que dá garantia de 2 anos, é nulo. A garantia que vale é a garantia legal. Então, essa garantia legal, ela é aplicável para vícios aparentes, não é? Por si só, a natureza do vício aparente é aquele que pode ser visto, não é? Então, de 5 anos para vícios aparentes, perceptíveis, não é? Sendo que, atenção, decairá do direito assegurado nesse artigo o dono da obra que não propuser ação contra o empreiteiro nos 180 dias seguintes. Então, é o seguinte, o vício aparente apareceu dentro dos 5 anos. Daquela data tem que ser registrado, faz uma notificação em cartório, ou evidencia de outra maneira incontroversa, para não perder o direito, porque se dormir no ponto por 180 dias, não haverá mais como reivindicar a garantia do construtor. Agora, é importante falar que para vícios ocultos ou redibitórios, são sinônimos, né? Vícios redibitórios significam vícios ocultos, aqueles que não podem ser vistos a olho nu, que não aparecem, não são visíveis. Então, para esses vícios, o prazo para que possa ser, aí no caso, a reparação do dano feita, depende, logicamente, do aparecimento. Então, ele não está limitado a 5 anos, esse prazo. Esse já é o prazo da reparação do dano.
Então, se não existe o vício dentro de 5 anos e aconteceu com 10 anos, não é? Então, ele só conta a partir do conhecimento do vício, não é? Vem aí no artigo 441 do Código Civil, que fala justamente do vício redibitório, qual seja a coisa recebida em virtude de contrato comutativo pode ser enjeitada por vícios ou defeitos ocultos que a tornarem imprópria ao uso a que é destinada, ou lhe diminuam o valor. E com a hipótese também, segue o 442, em vez de rejeitar a coisa, redibindo o contrato, pode o adquirente reclamar abatimento no preço. Se o alienante conhecia o vício ou defeito da coisa, restituirá o que recebeu com perdas e danos, que aí é mais grave, né? Porque aí já vem o dolo, inclusive, né? Isso aqui é fraude, quer dizer, conhece o vício e não declara. Qualquer tipo de negócio, né? Nós estamos falando em obras, mas isso se estende para qualquer negócio, vale a boa fé, não é? Não se pode querer enganar o outro, porque, primeiro, por um aspecto moral, e segundo, que se esse vício aparecer depois, de nada adiantará, porque a lei protege o vício oculto, então, com perdas e danos, inclusive abarcando os lucros cessantes, além daquilo que foi o prejuízo, não é? Se o não conhecia, tão somente restituirá o valor recebido, mais as despesas do contrato. Ou seja, a garantia está limitada a 5 anos, mas a reparação do dano oculto não, é a partir do seu conhecimento. A garantia da data da ciência, no caso dos vícios ocultos, do aparecimento do vício, pode ser em qualquer tempo, não prescreve em tempo nenhum, porque o vício está oculto, salvo alguma exceção de muito especial. Então, esse vício é chamado de redibitório. Apenas recomenda-se entrar com ação, nesse caso aqui, em 90 dias no máximo do conhecimento do vício oculto. Pode ser 10 anos depois, não é? 15 anos depois, mas notifica com 90 dias, nesse caso. O prazo para a reparação do dano é outra questão que corre independentemente do prazo de garantia, como foi salientado anteriormente. Se não, vejamos justamente do conhecimento do vício o prazo para a reparação do dano, que é de 10 anos, no máximo, seguindo o artigo 215 do Código Civil, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça. O que está falando aqui? Mesmo conhecendo o vício, vamos supor que a pessoa conheceu o vício com 7 anos, não é? Notifica em 90 dias, o vício estava oculto, não é? Dos 7 anos a mais 90 dias. E a reparação do dano não prescreve nos próximos 10 anos. Tem 10 anos para a pessoa brigar para receber a reparação do dano. Justamente chamando o 411, chama o 205 do Código Civil, em seus termos, que a prescrição ocorre em 10 anos quando a lei não lhe haja fixado prazo menor. Então, dependendo essa indicação do afetado ingressar com a ação em 90 dias em tese. É claro que tudo isso, pessoal, são indicações para que vocês entendam como que funciona a engrenagem no tocante à relação técnico-jurídica. Logicamente que qualquer ação, qualquer conclusão deve ser submetida, sem exceção, à apreciação de um advogado. 619. Salvo estipulação em contrário, o empreiteiro que se incumbir de executar uma obra segundo o plano aceito por quem encomendou, não terá direito a exigir acréscimo no preço. Ainda que sejam introduzidas modificações no projeto, a não ser que essas resultem de instruções escritas do dono da obra. Ou seja, se o empreiteiro aceitou fazer um plano, ou seja, ele está concordando, né? Não poderá exigir acréscimo no preço, ainda que sejam introduzidas modificações no projeto, a não ser que essas sejam resultantes de instruções escritas do dono da obra. Então, na hora de fazer o orçamento, tem que ficar muito atento, não é? Nessa orçamentação, para que não ocorra essa imputação
indevida que gera ônus. Parágrafo único. Ainda que não tenha havido autorização escrita do dono da obra, o dono da obra é obrigado a pagar ao empreiteiro os aumentos e acréscimos segundo o que for arbitrado, não é? Se, sempre presente à obra, por continuadas visitas, não podia ignorar o que estava passando e nunca protestou. Aqui os senhores estão vendo, o artigo anterior puxa um pouco para o lado do dono da obra, e esse artigo puxa um pouco para o lado do empreiteiro. Então, no direito é assim, por isso que é muito importante os registros e contextualizar o caso concreto dentro da instrução legal, para que haja o fundamento para que se obtenha, na hipótese, o seu provimento. Então, aqui o que fala? Se o dono da obra está lá, tem fiscal, está vendo todo dia, e tem evidências disso, e salientando esse aspecto, tem o diário de obras assinado, tem tudo aquilo que envolve a execução de uma obra no tocante à sua parte documental, tá certo? Como é que ele pode falar que não sabe, não é? Mas tem que ser provado. E daí vem a aceitação tácita no direito, ou seja, ela é implícita, não é? Vindo na linha também, essa nossa avaliação, no artigo 111 do Código Civil. É o famoso artigo, quem cala consente. Vamos gravar aí na gaveta esse artigo. O silêncio importa a anuência, quando as circunstâncias ou os usos autorizarem e não for necessária a declaração de vontade expressa. Olha a profundidade desse artigo, não é? Ou seja, diz respeito justamente à omissão, não é? Justamente porque não sendo necessária a declaração de vontade expressa, não é? As próprias circunstâncias daquele contexto já implicaram em uma anuência tácita. 620. Se ocorrer diminuição no preço do material ou da mão de obra superior a 1/10 do preço global convencionado, poderá ser revisto o contrato de empreitada a pedido do dono da obra para que lhe assegure a diferença apurada. Aqui vem muito na linha também da teoria da imprevisão, da onerosidade excessiva, do enriquecimento sem causa, nessa toda a linha do Código Civil brasileiro. 621. Sem anuência de seu autor, não pode o proprietário da obra introduzir modificações no projeto por ele aprovado. Claro, tem um projetista, o que faz a planta, né, lá o engenheiro de cálculos. Então, o dono da obra não pode fazer modificações, ainda que a execução seja confiada a terceiros. Aí vem a exceção, a não ser que, por motivos supervenientes. O que é superveniente? É o que acontece depois do projeto estar pronto. Ou razões de ordem técnica, ou seja, tem que estar devidamente fundamentado, fique comprovada a inconveniência ou excessiva onerosidade de execução do projeto em sua forma originária. Então, quer dizer, tem lá uma fundação superdimensionada, tem lá uma viga que, com 50 centímetros de altura, que pode passar com 30 no cálculo, então pode mexer sim. Claro que quem for mexer também vai ter que fazer uma memória de cálculo, mas não limita essa ingerência, vamos dizer, no direito, vamos dizer, autoral do projetista originário. Então, nessa linha sempre vem o direito. Os senhores estão percebendo, mais uma vez, que sempre tem a regra e tem a exceção. Diferente da engenharia, que sempre 1 mais 1 é sempre 2, não é? Não que no direito seja 3, mas existem vários caminhos a se fundamentar, não é? Estando fundamentado, tudo bem. A proibição desse artigo não abrange alterações de pouca monta, ressalvada sempre a unidade estética da obra projetada. Então pode mudar alguma coisinha ou outra também, sem problema, com essas ressalvas. Se a execução da obra for confiada a terceiros, a responsabilidade do autor do projeto respectivo, desde que não assuma a direção ou fiscalização daquela, ficará limitada aos danos resultantes de defeitos previstos no artigo 618. Ou seja, o projetista não responde pelos danos da obra, a não ser que também, no caso de aparecimento do vício, dentro dos 5 anos de garantia, que se aplica aos projetos também, e notificado em 180 dias, seja feita essa abordagem. 623. Mesmo após iniciada a construção, pode o dono da obra suspendê-la, desde que pague ao empreiteiro as despesas e lucros relativos aos serviços já feitos. Aqui entra também
a parte do artigo 402, que está aqui escrito de outra forma, ou seja, se o dono da obra parar a obra, tá certo? Ele vai ter que pagar o serviço e os lucros dos serviços já feitos e também uma indenização razoável em função do que ele teria ganho, ou seja, os lucros cessantes, custos de desmobilização, na linha da segunda parte do artigo 402, que é justamente o que razoavelmente deixou de ganhar. E é importante uma boa fundamentação técnica, como em tudo, não é? Suspensa a execução da empreitada sem justa causa, eu grifei sem justa causa, responde o empreiteiro por perdas e danos. Então, se o empreiteiro abandonar a obra, ele vai ter que pagar os danos que ele causou para o cliente. Quando se fala em perdas e danos, fala-se não só o dano que causou, mas como também os lucros cessantes. Por exemplo, se for uma planta de mineração e se for atrasar a operação da planta lá em 100 dias, vai ter que pagar o que razoavelmente o cliente perdeu. 625. Poderá o empreiteiro suspender a obra por culpa do dono ou por motivo de força maior. Motivo de força maior, né? Nós estamos até passando aí um momento do coronavírus, muito difícil, aliás, que seja justamente essa hipótese de força maior ou por culpa do dano. Quando no decorrer do serviço se manifestar dificuldades imprevisíveis de execução, resultantes de causas geológicas ou hídricas ou outras semelhantes, de modo que torne a empreitada excessivamente onerosa, e o dono da obra se opuser ao reajuste de preço inerente ao projeto, por ele elaborado, observados os preços. Então vamos sintetizar aqui esse inciso. Então, quer dizer, ocorreram dificuldades imprevisíveis. O que é imprevisível? É aquilo que não pode ser previsto. O imprevisto é o que poderia ser previsto e não foi previsto. O imprevisível é uma coisa inusitada, uma coisa que nunca aconteceu, uma coisa totalmente fora da curva, não é? E ele coloca aqui, se acontecer justamente essas causas ou outras semelhantes, ou seja, o legislador já deixa aberto, né, outras semelhantes, de modo que torne a empreitada excessivamente onerosa, ou seja, já vem justamente na linha da onerosidade excessiva, já disposta pelo Código Civil, e para que seja reequilibrado o contrato. Então, nesse caso, o empreiteiro deve chegar para o dono da obra, apresentar para ele esse desbalanceamento em relação à equação inicial do contrato, de uma forma fundamentada, não é? Também chamado de realinhamento contratual, ou pleito, ou claim, aí pode ser feito de várias maneiras. O importante é que seja feito o mais brevemente possível, para o problema não aumentar, não é? Mas mesmo assim, se o cliente não reconhecer, então, inclusive, o empreiteiro não tem a obrigação de fazer o contrato, pode até, dependendo do caso e de uma consulta jurídica, pedir a rescisão indireta do contrato, dependendo, e com a imputação da culpa para o lado do dono da obra. Respondendo então assim, o dono da obra, pelos prejuízos diretos e pelos lucros cessantes do empreiteiro. Se as modificações exigidas pelo dono da obra, por seu vulto e natureza, forem desproporcionais ao projeto aprovado, ainda que o dono se disponha a arcar com o acréscimo do preço, mesmo assim o empreiteiro pode se recusar a fazer a obra. Por exemplo, tinham lá para serem construídas 10 casas. Aí o dono da obra fala, não, eu vou te pagar aqui X reais para construir 10 casas, vou te pagar 2X reais para construir o dobro das casas, não é? E o empreiteiro pode não ter pessoal para fazer essas casas, pode não ter interesse, então ele não é obrigado, ele pode também recusar. 626. Não se extingue o contrato de empreitada pela morte de qualquer das partes, salvo se ajustado em consideração às qualidades pessoais do empreiteiro, ou seja, se for ele que estiver fazendo o serviço. Então, com muita fé, pessoal, para que superemos aí a questão do coronavírus, desejo a todos aí um forte abraço, tá ok?